Recomenda-se o amarelo. Prepare 2 novelos. Ferramentas são agulha de crochê de 7,0 mm, vários marcadores de ponto, agulha de costura, tesoura. Vamos começar a crochetar. Vamos primeiro aprender a fazer a cabeça do pato. Pegue o fio. Comece com um anel mágico. Dê uma volta no dedo indicador esquerdo com o fio. Retire. Passe entre o dedo mínimo e o indicador da mão esquerda. Segure. Passe a agulha de crochê pelo grande anel inicial. Enrole o fio e puxe-o para fora. Enrole o fio e aperte. A correntinha inicial está pronta. Na primeira volta, vamos crochetar 6 pontos baixos. Vamos aprender o primeiro ponto. Passe a agulha de crochê pelo grande anel inicial. Enrole o fio e puxe-o para fora. Agora, há 2 laços na agulha de crochê. Enrole o fio novamente. Passe por todos de uma vez para completar o primeiro ponto baixo. As 2 linhas em forma de V abaixo deste laço são o ponto baixo. É onde vamos inserir a agulha na próxima volta. Marque estas 2 linhas com um marcador de ponto. Continue a crochetar o segundo ponto. Passe a agulha de crochê e traga o fio para fora. Há 2 laços na agulha de crochê. Enrole o fio e passe por todos de uma vez. O segundo ponto baixo também está concluído. Cada vez que completamos um ponto em forma de V, aparece abaixo do laço. Continue e complete os 4 pontos baixos restantes. Alargue o laço. Conte o total de pontos. As 2 linhas em forma de V abaixo deste laço são o último ponto. A posição marcada pelo marcador de ponto é o primeiro ponto. O total de pontos é 6. Aperte o laço. Encontre a ponta do fio inicial. Puxe-o para apertar. Encontre a posição marcada pelo marcador. Passe a agulha de crochê através. Puxe o fio para fora. Aperte bem. A primeira volta está concluída. A posição marcada pelo marcador era o primeiro ponto, 123. – 456. O número total de pontos é 6. Como estas 2 linhas em forma de V, este é o ponto. É onde inserimos o ponto na próxima volta. A ponta do fio inicial pode ser escondida dentro do tecido. Em seguida, vamos tricotar a segunda volta. No início de cada volta, faça uma correntinha como ponto de base para o ponto baixo.
A regra da segunda volta é tricotar 6 pontos baixos com aumentos, ou seja, tricotar 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos completar o primeiro conjunto. Passe a agulha de crochê pelo primeiro ponto e puxe o fio para fora. Tricote um ponto baixo. Passe a agulha de crochê pelo mesmo ponto e puxe o fio para fora. Assim, um ponto baixo com aumento está completo. Na posição do ponto do primeiro ponto baixo, coloque um marcador para marcar. Continue a completar os 5 conjuntos restantes de pontos baixos com aumento. Segundo conjunto. Em seguida, complete o restante por conta própria. O total de pontos da segunda volta é 12. Vou ensinar como contar os pontos. A forma de ver abaixo do laço é o último ponto. Pode olhar de lado, como eu, para ver as correntinhas. O número de pontos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O número total de pontos é 12. Encontre a posição marcada pelo marcador. Passe a agulha de crochê através. Tricote um ponto baixíssimo e aperte bem. A segunda volta está concluída. Depois de esconder a ponta do fio inicial, pode cortá-la. Em seguida, tricote a terceira volta. Tricote um ponto de corrente. O padrão da terceira volta é tricote um ponto baixo com aumento. Repita 6 vezes. Vamos completar o primeiro conjunto. Um ponto baixo. Um ponto baixo com aumento. Complete os 5 conjuntos restantes seguindo o padrão por conta própria. O total de pontos na terceira volta é de 18 pontos. Faça um ponto baixíssimo no local marcado com o marcador e puxe para apertar. Em seguida, tricote a quarta volta. Assim, o padrão da quarta volta estará completo. Tricote um ponto baixo com aumento nos 5 conjuntos restantes. Repita 6 vezes. Um ponto baixo com aumento. Dois pontos baixos. O total de pontos na quarta volta é de 24 pontos. Após concluir, prossiga para a quinta volta.
O padrão da quinta volta é tricotar 3 pontos baixos, um ponto baixo com aumento. Repita para completar 6 conjuntos. Três pontos baixos. Um ponto baixo com aumento. O primeiro conjunto está concluído. Complete os 5 conjuntos restantes por conta própria. O total de pontos na quinta volta é de 30 pontos. Em seguida, tricote a sexta volta. Na sexta volta, tricote 2 pontos baixos, um ponto baixo com aumento, 2 pontos baixos. Repita. Complete 6 conjuntos. Primeiro, tricote o primeiro conjunto. Dois pontos baixos. Um ponto baixo com aumento. Dois pontos baixos. Assim, um conjunto padrão está completo. Continue completando os 5 conjuntos restantes, seguindo o mesmo padrão. O total de pontos na sexta volta é de 36 pontos. Vou ensinar vocês a contar as voltas. O círculo no meio é a primeira volta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um total de 6 voltas. Em seguida, tricote a seta volta. Tricote um ponto de corrente. O padrão da setinha na volta é tricote pontos baixos sem aumentos ou diminuições. O total de pontos é de 36 pontos. Corresponde 1 a 1. Continue tricotando. A sétima volta está concluída. Oitava e nona voltas. Ambas são feitas da mesma forma que a sétima volta. Total de 36 pontos. Complete essas 2 voltas por conta própria. Após completar a nona volta, conte as voltas. 1012 é de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona volta está concluída. Em seguida, tricote a 15ª volta. Primeiro, faça uma corrente para subir. O padrão da 15ª volta é tricotar 2 pontos baixos, uma diminuição de ponto baixo. Repita 2 pontos baixos. Complete 6 grupos ao todo.
Vamos tricotar o primeiro grupo. Dois pontos baixos. Método de diminuição de ponto baixo com agulha de crochê. Passe a agulha pela alça, traga o fio. Passe pela próxima alça, traga o fio. Agora há 3 laçadas na agulha de crochê. Dê a volta no fio e passe por todas as 3 laçadas de uma vez. A diminuição de um ponto baixo está concluída. Continue tricotando 2 pontos baixos. Assim, um grupo está concluído. Complete os 5 grupos restantes seguindo este padrão. Método de diminuição de ponto baixo. Passe a agulha de crochê, traga o fio. Passe pela próxima alça, traga o fio. Agora há 3 laçadas na agulha de crochê. Dê a volta no fio de uma só vez. Tricote mais 2 pontos baixos. O segundo grupo também está concluído. Complete os 4 grupos restantes por conta própria. O total de pontos da 10ª volta é 30. Faça um ponto baixíssimo e aperte. Em seguida, tricote a 11ª volta. O padrão da 11ª volta é: tricote 3 pontos baixos e uma diminuição de ponto baixo. Repita para completar 6 grupos. Vamos completar o primeiro grupo. Três pontos baixos. Uma diminuição de ponto baixo. Repita este padrão para completar os 5 grupos restantes. Faça um ponto baixíssimo e aperte. O total de pontos da 10ª volta é 26. Em seguida, tricote a 12ª volta. O padrão da 12ª volta é: tricote uma diminuição de ponto baixo, 2 pontos baixos repetidamente. Complete 6 grupos ao todo. Uma diminuição de ponto baixo. Dois pontos baixos. Assim, um grupo está concluído. Continue completando os 5 grupos restantes. O total de pontos da 12ª volta é 18. Estique a alça. Preencha a cabeça com enchimento de algodão.
Preencha em pequenas quantidades, várias vezes. Em seguida, tricote a 16ª volta. O padrão da 16ª volta é: tricote um ponto baixo e uma diminuição de ponto baixo. Repita para completar 6 grupos. Agora vamos fazer a primeira sequência. Se aqui estiver difícil de crochetar, vocês podem segurar a agulha assim. Primeiro, faça uma correntinha. Faça um ponto baixo. Faça uma diminuição de ponto baixo. Assim, um padrão está completo. Continue crochetando as 5 sequências restantes. O total de pontos na 13ª volta é 12 pontos. Feche com ponto baixíssimo e puxe. Na última volta, faça diminuições de 6 pontos baixos. Coloque um marcador na primeira posição de ponto. Continue completando as 5 sequências restantes. Seis diminuições de ponto baixo. Após terminar, puxe o fio. Deixe um comprimento de cerca de 20 centímetros e corte. Passe na agulha de costura. Encontre a posição do ponto marcada pelo marcador. Passe por. Na última diminuição de ponto baixo, pegue a linha interna e passe. Agora pegue a metade externa do ponto. Passe por cada um. Termine esta volta. Puxe para apertar. Esconda as pontas soltas de acordo com o padrão do tecido no avesso. Passe algumas vezes para fixar. Assim, a cabeça do iaiá está completa. Em seguida, crochê o corpo do iaiá. Pegue o fio. Inicie com um anel mágico. Enrole o fio em volta do dedo indicador da mão esquerda. Retire. Passe entre o dedo mindinho e o indicador da mão esquerda. Segure firmemente. Introduza a agulha no anel mágico. Enrole o fio e puxe.
Enrole e aperte. Primeiro faça uma correntinha. Primeira volta, crochetar 6 pontos baixos. Na posição do primeiro ponto baixo da primeira volta, fixe um marcador para marcar. Continue completando os 5 pontos baixos restantes. Após completar 6 pontos baixos, alongue o laço. A forma de V abaixo deste laço é o local marcado pelo marcador do último ponto, é o primeiro ponto, total de 6 pontos. A ponta do fio inicial, puxe para apertar. Encontre a posição marcada pelo marcador. Passe a agulha de crochê. Puxe o fio para fora. Puxe para apertar. Assim, a primeira volta está concluída. A seguir, vamos crochetar a segunda volta. A posição de inserção da agulha é onde o marcador acabou de marcar. São essas duas linhas. Você pode olhar de lado. Essas duas linhas são o ponto. No início de cada volta, faça primeiro uma corrente como ponto de base do ponto baixo. A regra para a segunda volta é crochetar 6 pontos baixos com aumento, ou seja, crochetar 2 pontos baixos no mesmo ponto. Um ponto baixo com aumento está concluído. Coloque um marcador no ponto do primeiro ponto baixo. Para marcar, continue completando os 5 pontos baixos com aumento restantes. O segundo grupo também está concluído. Complete esta volta por conta própria. O total de pontos na segunda volta é de 12 pontos. A forma de V abaixo do laço é onde o último ponto foi marcado pelo marcador. É o primeiro ponto. Total de 12 pontos. A seguir, vamos crochetar a terceira volta. Na terceira volta, crochete um ponto baixo e um ponto baixo com aumento. Repita para completar 6 grupos. Primeiro, faça um ponto de base. Vamos aprender o primeiro grupo. Um ponto baixo. Um ponto baixo com aumento. Assim, um conjunto está completo. Coloque o marcador na posição do primeiro ponto. Repita o padrão anterior para completar os 5 conjuntos restantes. O total de pontos na terceira volta é 18 pontos. Puxe para apertar. Em seguida, tricote a quarta volta. A quarta volta é tricotar um ponto baixo, aumentar,
2 pontos baixos. Repita, até completar 6 conjuntos. Vamos tricotar o primeiro conjunto. Um ponto baixo, aumento 2 pontos baixos. Assim, um conjunto está completo. Repita este padrão para completar os 5 conjuntos restantes. O total de pontos na quarta volta é 24 pontos. Puxe para apertar. Em seguida, tricote a quinta volta. O padrão da quinta volta é tricote 3 pontos baixos, 1 ponto baixo, aumento. Repita até completar 6 conjuntos. Três pontos baixos. Um ponto baixo, aumento. Assim, um conjunto está completo. Repita este padrão para completar os 5 conjuntos restantes. O total de pontos na quinta volta é 30 pontos. Em seguida, tricote a sexta volta. O padrão da sexta volta é tricote 2 pontos baixos, 1 ponto baixo, aumento, 2 pontos baixos. Repita este padrão até completar 6 conjuntos. Vamos tricotar o primeiro conjunto. O primeiro conjunto está completo. Coloque o marcador na posição do primeiro ponto. Repita este padrão para completar os 5 conjuntos restantes. O total de pontos na sexta volta é 36 pontos. Puxe para apertar e tricote a sétima volta. O padrão da sétima volta é tricote 5 pontos baixos, 1 ponto baixo, aumento. Repita até completar 6 conjuntos. Vamos tricotar o primeiro conjunto. Cinco pontos baixos. Um ponto baixo, aumento. Repita este padrão para completar os 5 conjuntos restantes.
total de pontos na sétima volta é 42 pontos. Puxe para apertar. A oitava volta é crochetar 42 pontos baixos sem aumentos ou diminuições. Continuar a crochetar ponto a ponto. A oitava volta está concluída. As duas voltas seguintes são iguais à oitava. Todas são 42 pontos baixos sem aumentos ou diminuições. Podem completar sozinhos. Vamos contar as voltas juntos. Este círculo na base é a primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completamos a décima volta. Agora vamos crochetar a 11ª volta. O padrão da 11ª volta é crochetar 5 pontos baixos. Fazer uma diminuição. Repetir para completar 6 conjuntos. Vamos fazer o primeiro conjunto. Cinco pontos baixos. Uma diminuição. Inserir a agulha de crochê, puxar o fio. Inserir na próxima posição do ponto, puxar o fio. Agora na agulha de crochê, há 3 laçadas. Passar o fio por todas de uma vez. A diminuição está concluída. Colocar um marcador no primeiro ponto como referência. Repetir este padrão para completar os 5 conjuntos restantes. O total de pontos da 10ª volta é 36. Agora vamos crochetar a 12ª volta. O padrão da 12ª volta é crochetar pontos baixos sem aumentos ou diminuições. O total é de 36 pontos. Esta volta pode ser concluída por vocês. Após completar 36 pontos baixos, fazer um ponto baixíssimo e apertar. Agora vamos crochetar a 10ª volta. O padrão da 10ª volta é crochetar 2 pontos baixos, uma diminuição. Repetir 2 pontos baixos, completar 6 conjuntos.
Um conjunto padrão está completo. Repetir este padrão para completar os 5 conjuntos restantes. O total de pontos da 16ª volta é 30. Fazer um ponto baixíssimo e apertar. Agora vamos crochetar a 14ª volta. A 14ª volta é crochetar 30 pontos baixos sem aumentos ou diminuições. Continuar a crochetar ponto a ponto. Após completar 30 pontos baixos, fazer um ponto baixíssimo e apertar. Agora vamos crochetar a 15ª volta. O padrão da 15ª volta é crochetar 3 pontos baixos, uma diminuição. Repetir para completar 6 conjuntos. Três pontos baixos. Uma diminuição. Repetir este padrão para completar os 5 conjuntos restantes. O total de pontos da 15ª volta é 24. Após completar, fazer um ponto baixíssimo e apertar. Em seguida, crochete a 16ª volta. A regra para a 16ª volta é crochetar um ponto baixo, diminuir 2 pontos baixos. Repita para completar um total de 6 conjuntos. Um ponto baixo, diminuição. Dois pontos baixos. Coloque um marcador no primeiro ponto para fazer uma marcação. O total de pontos da 16ª volta é 18 pontos. Puxa para apertar. Em seguida, crochete a 17ª volta. A 16ª volta consiste em crochetar pontos baixos sem aumentar ou diminuir. O total de pontos é de 18 pontos. Crochete ponto a ponto para baixo. O total de pontos da 16ª volta é de 18 pontos. Após concluir, puxe para apertar. Crochete mais um ponto baixíssimo e aperte. Deixe um fio longo de aproximadamente 30 centímetros e corte.
Pegue o enchimento e preencha o corpo do patinho. Preencha em pequenas quantidades várias vezes. Depois que o corpo estiver preenchido uniformemente, conecte o corpo e a cabeça juntos. Enfie a agulha de costura. A posição da entrada da agulha está na terceira volta deste círculo, 123. Insira a agulha em qualquer posição. Esconda o fio extra seguindo a textura do tecido. No avesso do tecido, corte. Agora, se a cabeça e o corpo estão unidos. Em seguida, crochete o bico. Passe o fio pelo dedo mindinho e indicador da mão esquerda. Segure a agulha de crochê. Coloque abaixo do fio. Dê uma volta no sentido anti-horário. Segure a posição do ponto de cruzamento. Crochete um ponto de subida. Aqui, crochete 7 pontos. Corrente 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Seis pontos, 7 pontos. Depois de terminar, pegue a alça de trás do penúltimo ponto. Crochete ponto baixo. O formato de V abaixo deste laço é o último ponto. Penúltimo ponto. A alça de trás é a linha vertical na parte de trás. Insira a agulha de crochê na alça de trás do penúltimo ponto. Crochê ponto baixo. No ponto baixo, coloque um marcador. Marque o ponto. Continue e complete os 4 pontos baixos restantes. Chegue ao canto deste lado.
No canto, trabalhe 3 pontos baixos. Atenção! Estes 3 pontos baixos são feitos no mesmo ponto de inserção. Chegue ao lado oposto. Este é o nosso ponto de inserção anterior. As duas linhas devem corresponder ponto a ponto. Trabalhe 4 pontos baixos. Depois de completar, chegue a este lado. No canto, trabalhe os 2 pontos baixos restantes. No mesmo ponto de inserção, o total de pontos da primeira volta é de 14 pontos. Encontre o primeiro ponto, passe o crochê por ele. Puxe e aperte o ponto deslizante. Em seguida, trabalhe a segunda volta. A segunda volta consiste em 6 pontos baixos, um aumento de ponto baixo. Repita 2 vezes. Primeiro, complete o primeiro conjunto no início de cada volta. Faça uma corrente para subir. No primeiro ponto baixo completado, lembre-se de colocar um marcador . Após completar 6 pontos baixos, faça um aumento de ponto baixo . Assim, um conjunto está completo. O outro lado segue a mesma regra. Complete por si mesmo. Seis pontos baixos. Um aumento de ponto baixo. Chegue ao marcador. Puxe e aperte o ponto deslizante. A segunda volta está completa. O total de pontos da segunda volta é de 16 pontos. Faça outra corrente para subir. Na terceira volta, trabalhe ponto a ponto sem aumentos ou diminuições. O total é de 16 pontos. Complete esta volta por si mesmo. No primeiro ponto, puxe e aperte o ponto deslizante. Faça outro ponto deslizante e aperte. Deixe uma ponta de linha longa. Corte a linha com aproximadamente 30 centímetros. Assim, o bico do nosso patinho está completo. Em seguida, trabalhe a sola dos pés do patinho. Pegue a linha laranja e comece em anel mágico. Insira a agulha de crochê no grande anel inicial. Puxe o fio para fora. Faça uma corrente para começar o ponto baixo. A primeira volta é de 6 pontos baixos.
Coloque um marcador no primeiro ponto. Continue e complete os 5 pontos restantes. Após completar os 6 pontos baixos, alongue o laço. Reencontre a ponta do fio inicial e puxe para apertar. Na posição marcada pelo marcador, insira a agulha de crochê. Puxe o fio para fora e aperte. Agora comece a segunda volta. A segunda volta é um aumento de 6 pontos baixos. A ponta do fio inicial pode ser escondida dentro do trabalho. A primeira seção está completa. Coloque um marcador no primeiro ponto. Complete as 5 seções restantes por conta própria. O total de pontos na segunda volta é de 12 pontos. Após completar, encontre a posição marcada pelo marcador. Insira a agulha de crochê e puxe o fio para fora. Aperte e Agora comece a terceira volta. Levante uma corrente para começar. Na terceira volta, faça primeiro 6 pontos baixos. Continue a crochetar conforme o padrão. No local do primeiro ponto baixo, coloque um marcador. Vire o trabalho para o lado avesso. Crochete primeiro um ponto meio alto. Para o ponto meio alto, insira a agulha. Dê uma laçada, passe pelo ponto, puxe o fio para fora. Agora, há 3 laçadas na agulha. Dê uma laçada e passe por todas as 3 laçadas de uma vez para completar o ponto meio alto. No mesmo ponto, faça um ponto alto. Para o ponto alto, dê uma laçada, passe pelo mesmo ponto, puxe o fio para fora. Agora há 3 laçadas na agulha. Dê uma laçada, passe pelas 2 primeiras laçadas, dê outra laçada e passe pelas 2 laçadas restantes. No mesmo ponto, faça outro ponto meio alto. Dê uma laçada, passe pelo ponto, puxe o fio para fora. Agora há 3 laçadas na agulha. Dê uma laçada e passe por todas de uma vez. No próximo ponto, faça um ponto baixíssimo. Insira a agulha, puxe o fio para fora e aperte. Assim, um padrão está completo. Restam 4 pontos. Repita 2 vezes este padrão. Dê uma laçada e faça um ponto meio alto no próximo ponto. Um ponto alto.
um ponto médio alto. No próximo ponto, faça um ponto baixíssimo. Restam apenas 2 pontos finais. Repita o padrão anterior. Na marcação, faça um ponto baixíssimo. Este lado tem uma textura. A parte áspera é o avesso. Vire para o lado direito. Encontre a nossa segunda volta. 1, 2. As 6 posições de pontos restantes. Ou seja, esses 6 pontos. Faça um ponto baixo sobre eles. Aumente com um ponto baixo. Repita 3 vezes. Vire para o avesso. Passe a agulha de crochê. Faça um aumento com ponto baixo. No próximo ponto, faça um ponto baixo. Continue completando os 2 conjuntos restantes. Após concluir, na junção da segunda volta e do ponto médio alto, exatamente nesta posição, passe a agulha de crochê, puxe o fio, faça um ponto baixíssimo e aperte. Assim, a base de um cantinho está pronta. Deixe um fio com cerca de 15 centímetros e corte. Conclua 4 bases de canto. 2 não precisam de fio longo. Outros 2 precisam de fio longo. Sobreponha 2 bases. Enfie a agulha de costura. Pegue esta forma de V. Da metade externa do ponto. Passe o fio assim. A outra base é igual. Pegue este fio externo e passe. Costure as bases sobrepostas juntas. Corresponder 1 a 1. Costurar para baixo. Você pode encher com algodão na parte do pé ou não. Ajuste livremente de acordo com sua preferência. Esconda os fios extras dentro do tecido. Corte. Assim, um dos nossos pés está pronto. Em seguida, tricote a perna da boneca. Pegue o fio laranja, início com ponto anel. Dê uma volta com o fio no dedo indicador da mão esquerda. Retire. Passe entre o dedo mínimo e o indicador na mão esquerda.
Segure. Passe a agulha de crochê pelo grande anel de início. Enrole o fio e puxe-o para fora. Enrole o fio e aperte. O ponto inicial está concluído. Na primeira rodada, tricote 6 pontos baixos. Primeiro, faça o primeiro ponto. Enfie a agulha de crochê pelo grande anel. Traga o fio para fora. Na agulha de crochê, há 2 laçadas. Enrole o fio e passe de uma vez só para concluir um ponto baixo. As 2 linhas em forma de V abaixo deste laço são os pontos do ponto baixo. Faça o segundo ponto. Passe a agulha de crochê e traga o fio para fora. Enrole o fio e passe de uma vez só. O segundo ponto também está concluído. Complete os 4 pontos baixos restantes por conta própria. Um total de 6 pontos baixos. Após terminar, alongue a laçada e encontre o fio do início. Apertei. No local marcado pelo marcador, faça um ponto baixíssimo e aperte. A primeira rodada está concluída. Em seguida, tricote 6 pontos baixos sem aumentar ou diminuir. Tricote um total de 7 rodadas. Comece com um ponto inicial. No início de cada rodada, sempre tricote um ponto de corrente como ponto inicial. Tricote correspondendo 1 a 1. Pontos baixos sem aumentar ou diminuir. No local do primeiro ponto baixo de cada rodada, marque com um marcador. A segunda rodada está concluída. Complete as 6 rodadas restantes por conta própria. Em cada rodada, tricote 6 pontos baixos sem aumentar ou diminuir. Faça mais um ponto baixíssimo e aperte bem. Conte o número de voltas. A base é a primeira volta 1.245 sucessos 88 voltas. Ao terminar, deixe um comprimento de aproximadamente 20 centímetros de fio. Corte o fio. Pode encher com um pouco de algodão. Nossa perna
Complete 2 pernas no total. Fixe a perna e o pé juntos. Passe a agulha de costura. Insira a agulha na posição do segundo círculo deste círculo. Depois de fixar, o excesso de fio pode ser escondido na ponta da perna assim a perna e o pé estão fixos. O outro pé também é conectado da mesma forma. Em seguida, tricote as asas. Pegue o fio. Passe pelo dedo mindinho e indicador da mão esquerda. Segure a agulha de crochê. Coloque-a sob o fio. Dê uma volta no sentido anti-horário. Segure os 2 pontos de cruzamento e puxe o fio para apertar. A correntinha inicial está pronta. Aqui, tricote 3 correntinhas, 1, 2, 3. No penúltimo ponto, tricote 2 pontos baixos. O formato de V abaixo deste laço é o último ponto. Aqui é onde o penúltimo ponto é inserido. Tricote 2 pontos baixos sucessivamente. Passe a agulha de crochê por um fio assim. Traga o fio para fora. Faça um ponto baixo. Tricote mais um ponto. No primeiro ponto baixo que você acabou de fazer, coloque um marcador. Tricote uma correntinha como ponto inicial. Vire o trabalho. Vire para o avesso. Tricote um aumento de ponto baixo, um ponto baixo. No próximo ponto, tricote um ponto baixo. Coloque um marcador no primeiro ponto baixo deste lado. Faça uma correntinha. Vire o trabalho para o avesso. Aqui tricote um aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos.
No primeiro ponto baixo desta carreira, coloque um marcador de ponto para marcar. Faça uma corrente. Vire o trabalho. Trabalhe 4 pontos baixos nesta carreira. Continue a trabalhar para baixo. Coloque um marcador no primeiro ponto baixo para marcar. Faça uma corrente. Vire o trabalho. Nesta carreira, faça um aumento no primeiro ponto baixo, 3 pontos baixos. No primeiro ponto baixo desta carreira, coloque um marcador de ponto para marcar. Faça uma corrente, vire o trabalho. Trabalhe 5 pontos baixos sem aumentar ou diminuir. Continue a trabalhar para baixo. Trabalhou de um total de 5 pontos baixos nesta carreira. No primeiro ponto baixo desta carreira, coloque um marcador no ponto para marcar. Vire o trabalho para o lado avesso. Faça um meio ponto alto. Método de meio ponto alto. Laçada. Insira no ponto. Puxe o fio para cima a 3 laçadas. Laçada e passe por todas de uma vez. Um meio ponto alto está concluído. No mesmo ponto, faça um ponto alto. Método de ponto alto. Laçada. Insira no ponto. Puxe o fio para cima a 3 laçadas. Laçada e passe pelas 2 primeiras. Depois, laçada e passe pelas 2 últimas. Um ponto alto está concluído. No mesmo ponto, faça mais um meio ponto alto. Laçada, insira no ponto. Puxe o fio para cima a 3 laçadas. Laçada e passe por todas de uma vez. Este ponto está concluído. No próximo ponto, faça um ponto baixíssimo. Repita o padrão anterior. Complete os 2 grupos restantes. Um meio ponto alto, um ponto alto. Preste atenção ao local de inserção da agulha. É inserido no mesmo ponto. Faça mais um meio ponto alto. Assim, o terceiro ponto está completo. No próximo ponto, faça um ponto baixíssimo. Vá até a posição marcada pelo marcador. No último ponto, trabalhe um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto médio alto. Esta borda está concluída, nos 3 lados restantes. Vamos crochetar pontos baixíssimos. A posição de inserção da agulha, você pode escolher livremente, desde que a borda do tecido esteja lisa. Está tudo bem.
Você pode esconder a ponta do fio inicial dentro do tecido. Após concluir esta volta, estenda a ponta do fio. Deixe cerca de 30 centímetros de comprimento. Corte. Passe na agulha de costura. Passe este fio para o lado avesso do tecido. Vire para o lado avesso. Esconda e fixe várias vezes seguindo a textura do tecido. Continue escondendo até a ponta afiada. Depois de esconder bem a ponta do fio inicial, você pode cortar diretamente. Assim, uma asa está concluída. Complete 2 asas da mesma forma. Em seguida, crochê a parte da faixa de cabelo. Pegue o fio. Coloque a agulha de crochê abaixo do fio. Dê uma volta no sentido anti-horário. Crochete um ponto de base. Aqui, faça 36 correntinhas. Cada trança é um ponto. Após concluir 36 correntinhas, as 2 linhas em forma de V abaixo deste círculo de fios. É o último ponto. Aqui é o primeiro ponto. O número total de pontos é 36. Passe a agulha de crochê pelo primeiro ponto de corrente. Passe pelo meio. Pegue 2 linhas. Crochete um ponto baixíssimo. Apertei. Faça mais uma correntinha. Como o ponto de base para ponto baixo, na posição de inserção de agulha recente, passe o gancho. Traga o fio e faça um ponto baixo. A seguir, vamos fazer um a um correspondente, nesta corrente de base. Pegue a metade externa dela, apenas um fio assim. Pode pressionar a ponta do fio inicial dentro do tecido, escondê-la. Faça um ponto baixo. Na posição do primeiro ponto baixo, prenda um marcador para marcar. Um a um correspondente. Continue crochetando para baixo. Todos devem completar esta volta.
Após completar 36 pontos baixos, puxe o laço longo. Deixe um comprimento de cerca de 10 centímetros. Corte. Enfie na agulha de costura. Encontre a posição do marcador. Passe de frente para trás nessa posição de ponto. Depois encontre o último ponto. Pegue um fio e passe-o. Ajuste o tamanho. Esconda as pontas excedentes do fio no avesso do tecido, seguindo a textura. Passe ida e volta para fixar. Corte. Assim, a parte principal da nossa faixa está concluída. A seguir, crochetamos o laço. Pegue o fio. Coloque o gancho sob o fio. Dê uma volta no sentido anti-horário. Faça 9 correntinhas. Primeiro faça uma correntinha de subida. Essa correntinha não conta como um ponto, 2 pontos. Depois de completar 9 pontos baixos, no penúltimo ponto, 1 a 1 correspondente, crochete 7 pontos baixos para baixo. Este é o último ponto. Penúltimo ponto, pegue um fio assim e insira a agulha. Faça um ponto baixo. Após completar 7 pontos baixos, na posição do primeiro ponto baixo, prenda um marcador para marcar. Chegue nesta posição de canto. Nesta posição de canto, nós vamos crochetar 3 pontos baixos. Um ponto. Passe a agulha pelo mesmo ponto 2 vezes. Três pontos. Depois de concluir, vá para o lado oposto. Esta é a posição do ponto de entrada onde acabamos de virar o canto. O próximo ponto de entrada está na linha ao lado dele. Crochete 6 pontos baixos sem aumentos ou diminuições. A ponta do fio inicial pode ser escondida dentro do tecido enquanto você crochê. Após completar 6 pontos baixos, vá para a posição de canto. Crochete um ponto baixo com aumento. Ou seja, crochete 2 pontos baixos no mesmo ponto. Depois de terminar, encontre a posição marcada pelo marcador. Passe a agulha de crochê, puxe o fio e aperte. Assim, a primeira volta está concluída. O total de pontos na primeira volta é 18. Em seguida, vamos crochetar a segunda volta. Primeiro, faça um ponto de corrente como ponto de elevação do ponto baixo. Na posição de canto, crochete um ponto baixo com aumento.
no local do primeiro ponto baixo. Coloque o marcador para marcar. Vá para o meio dos 6 pontos. Crochete 6 pontos baixos sem aumentos ou diminuições. Na posição de canto, crochete 3 pontos baixos com aumento. Dois pontos, 3 pontos. Vá para o lado oposto. Continue com o método de crochê anterior. Complete 6 pontos baixos sem aumentos ou diminuições. Nas duas últimas, crochete 2 pontos baixos com aumento 1. Estique o laço. Deixe aproximadamente 10 centímetros de comprimento e corte. Passe na agulha de costura. Encontre a posição marcada pelo marcador. Passe a agulha de costura. Em seguida, encontre o último ponto. Esta é uma linha... Puxe para fora. Ajuste a posição. Esconda as pontas de linha extras no verso do tecido, seguindo a textura do tecido. Corte diretamente as pontas de linha extras. Dobre para formar um formato aproximado. Deixe uma pequena extensão da ponta de linha. Enrole sobre o corpo principal. Dê um nó na parte de trás para fixar. Ajuste um pouco. Costure o laço no corpo principal da faixa de cabelo com uma agulha de costura. Corte diretamente as pontas de linha extras após escondê-las. Assim, nossa faixa de cabelo com laço está pronta. Costure as duas asas no corpo principal. Enfie a agulha de costura. A posição pode ser ajustada livremente.
Passe as pontas de linha extras várias vezes para fixar. Corte diretamente após escondê-las. Assim, uma lateral da asa está instalada. Costure a outra lateral da mesma forma no corpo principal. As duas asas do pato estão instaladas. Em seguida, costure o bico do pato. Encontre essa na volta da cabeça. O círculo do meio é a primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Costure nosso bico na linha da 10ª volta. Assim, o bico do pato está costurado. Os dois cantos são costurados nas laterais do corpo principal. A posição pode ser ajustada livremente. Costure por conta própria. Os pés de ambos os lados estão costurados. Coloque nossa faixa de cabelo. A posição das sobrancelhas e dos olhos pode ser ajustada livremente de acordo com sua preferência.